Fala, gurizada, tudo certo? Meu nome é Pedro Gomes, vou gravar meu vídeo de palpites aqui para a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Brasileirão aí chegando no seu retorno já. Campeonato que vai até dezembro aí, vai até pertinho do Natal ali, então tem muito jogo ainda pra gente assistir, muito jogo pra curtir, muito jogo ainda para alguns clubes recuperarem na tabela aí. Como eu fiz nos vídeos anteriores, eu vou começar falando o G6 do Campeonato Brasileiro, os primeiros 6 colocados. Lembrando que o quinto e o sexto vão para uma pré-Libertadores e os 4 primeiros vão para Libertadores de forma direta. A gente tem ainda Flamengo e Palmeiras na Libertadores, né, que podem aí talvez ser campeão e aí abre mais vagas no campeonato. Mas isso é coisa para mais adiante a gente comentar aí, né? Então, vou começar pelo G6, né? O primeiro lugar é o do Flamengo, com 43 pontos. O segundo colocado no Campeonato Brasileiro é o Palmeiras, com 39 pontos. O terceiro colocado é o Cruzeiro, com 38 pontos. E o Bahia fecha o G4 com 33 pontos em quarto lugar. Aí, completando ali o G6, então, ali o Botafogo é o quinto colocado com 29 pontos. E o Mirassol, é a grande surpresa do campeonato aí, é o sexto colocado com 29 pontos. E vamos ver os times lá debaixo da zona de rebaixamento, lá do famoso Z4, né? Abrindo o Z4 agora a gente tem o Vitória da Bahia com 19 pontos. O Juventude aí que vem ganhando algumas partidas aí, vem retomando suas vitórias, depois trocou de técnico aí, é o 18º com 18 pontos. O Fortaleza é o 19º colocado com 15 pontos. E ainda o lanterninha do campeonato é o Sport Recife com 10 pontos. Né? A rodada do Brasileiro começa no sábado, dia 23, e termina com 2 jogos na segunda-feira, dia 25 de agosto. Aí. Então vamos começar meus palpites aí, o Bragantino e Fluminense, né? O Bragantino que vinha bem no Brasileirão aí, mas deu uma decaída. O Bragantino atualmente é o 9º colocado. Por muito tempo brigou na parte de cima da tabela lá. E o Fluminense, que vem bem nas Copas do Brasil e Copa Sul-Americana, aí tá se encontrando de novo no Campeonato Brasileiro. E eu acho que esse jogo aí dá Fluminense 2-0 no final de semana, jogando lá em São Paulo, no Cícero de Souza Marques. Também a gente tem no sábado Cruzeiro e Internacional, né? O Cruzeiro que deu umas patinadas no Brasileirão aí por muito tempo, foi líder do campeonato, mas nos últimos jogos aí não tem achado as vitórias, não tem encontrado as vitórias. E o Internacional que vem de uma eliminação na Libertadores, aí vamos ver como é que tá o ânimo dos jogadores após essa eliminação perante o Flamengo, quarta-feira em Porto Alegre. E eu acho que o Cruzeiro vai ganhar esse jogo, vai se aproveitar desse momento frágil do Inter aí. Vou apostar Cruzeiro 2-0. Também no sábado, só que em Porto Alegre, a gente tem Grêmio e Ceará, né, às 21 horas na Arena do Grêmio. Né, o Grêmio que teve uma importante vitória contra o Atlético Mineiro na rodada passada, após aquele fiasco de perder para o Sport. Né, o Sport Recife não tinha nenhuma vitória no campeonato, né, e a primeira foi contra o Grêmio. Eu considero um fiasco isso aí, né, apesar da história grande do Sport aí, no campeão brasileiro também, campeão da Copa do Brasil, mas enfim, o momento que vivi o Sport foi uma surpresa não muito grata aí o Grêmio ter perdido aquele jogo. Mas o Grêmio vem crescendo e ganhando de 3-1 no Atlético Mineiro no domingo passado. Eu acho que o Grêmio vai conseguir uma vitória novamente esse final de semana contra o Ceará. Eu vou apostar Grêmio 2, Ceará 0. Ceará também que vinha bem aí, mas também deu uma decaída no campeonato. Se mantém bem na tabela em 10º lugar, mas para mim o Ceará vinha como uma surpresa, vinha bem no campeonato e desacelerou um pouco. No domingo também às 16 horas, já no domingo, né, às 16 horas tem Vasco e Corinthians. Né, 2 times estão na parte de baixo da tabela ali, o Vasco está coladinho na zona de rebaixamento, o Corinthians também 14º, o Vasco 16º. Né, um joguinho, não sei muito bem o que esperar desse jogo aqui. Vou apostar no Vasco por estar jogando em casa, vou apostar 1-0 Vasco da Gama contra o Corinthians. No domingo também às 16 horas a gente tem Bahia e Santos, né? O Santos que no final de semana passada levou aquela goleada pro Vasco por 6-0. O Bahia que vem bem, né? Atualmente é o 4º colocado e o Santos tá ali pertinho na zona de rebaixamento também, tá em 15º lugar. Eu vou apostar, pois o Bahia joga em casa na Fonte Nova lá, apostar a Bahia 3-0 contra o Santos. Aí o Santos bem fragilizado também pela essa recente goleada aí que abalou as estruturas do time lá da Baixada Santista.
No domingo também a gente tem no Castelão Fortaleza e Ceará, né? O Fortaleza que foi eliminado no meio da semana da Copa Libertadores, né? Vai focar só no Brasileirão agora, que é a chance deles não serem rebaixados, que é bem complicado, né? Eles conseguirem fugir desse rebaixamento esse ano aí. O Fortaleza que vinha bem nos últimos anos, o Brasileirão esse ano está, né, tá mal no campeonato. E o Mirassol, grande surpresa aí, vem bem. Atualmente sexto colocado aí, conseguiu um empate contra o Cruzeiro na segunda-feira. Vem bem no campeonato, eu vou apostar no Mirassol, ganhando pelo momento aí. O Mirassol acho que vai ganhar esse jogo por 2-1 do Fortaleza, lá em Fortaleza, no Castelão. No domingo também a gente tem Juventude e Botafogo, né, às 18h30 no Alfredo Jaconi. O Juventude que ganhou do Vasco da Gama na segunda-feira, um jogo atrasado. Vai pegar o Botafogo, né? O Juventude que trocou de técnico recentemente, o Carpini foi o técnico que trouxe o Juventude de volta à primeira divisão alguns anos atrás aí. E o Botafogo também é uma ressaca, foi eliminado da Libertadores, aí uma eliminação precoce. Eu vou apostar o Juventude ganhando esse jogo do Botafogo também, talvez pela eliminação do Botafogo no meio da semana aí. O Juventude vem bem no campeonato, crescendo, apesar de estar na zona de rebaixamento. O Juventude está se reencontrando de novo aí com as vitórias com o Carpini como técnico. Vou apostar a Juventude 2-1 esse jogo. E fechando no domingo ali, São Paulo e Atlético Mineiro, né? Um jogo bom de se ver. O Atlético Mineiro se classificou na Copa Sul-Americana, o São Paulo também se classificou na Copa Libertadores. Eu acho que esse jogo aí vai ser 1-1 final de semana aí. Os dois times vêm cansados da rodada do meio da semana aí, jogos difíceis aí. São Paulo empatou com o Atlético Nacional, se classificou nos pênaltis. O Atlético já se classificou no tempo normal, né? Ganhou por 2-1, se não me engano, a partida aí. Mas acho que as equipes vêm descontadas dos confrontos do meio da semana. Acho que esse jogo vai ser empate, eu vou apostar 1-1. Aí na segunda-feira aí temos dois jogos para encerrar a rodada, a 21ª. A gente tem começando ali Palmeiras e Sport. Palmeiras também jogou no meio da semana pela Libertadores, mas jogou com um time misto. O Sport ensaiou uma vitória contra o São Paulo na rodada passada, mas acabou cedendo empate e o jogo foi 2-2. Eu vou apostar aí o Palmeiras ganhando esse jogo porque tá jogando em casa aí, tá descansado, porque jogou com uma equipe praticamente reserva no meio da semana. Vou apostar em um Palmeiras 3-0 aí contra o Sport na segunda-feira às 19 horas. E encerrando a rodada, temos Flamengo e Vitória. E o Flamengo, líder do campeonato, quer se manter líder, vem de uma vitória importante contra o Inter também na Libertadores e também no final de semana passado pelo Campeonato Brasileiro. Né? No final de semana ganhou por 3-1 e no meio da semana pela Libertadores ganhou por 2-0. O Vitória ali também, que está na zona de rebaixamento, eu acho que esse jogo o Flamengo vai confirmar a sua superioridade técnica ali, vai manter a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. E eu vou apostar aí um Flamengo 3-1 contra o Vitória da Bahia. Então é isso aí, esses foram meus palpites para essa 21ª rodada. Semana que vem eu volto aí com mais palpites. Grande abraço a todos e valeu!